Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é João Jorge e para a aula de hoje eu queria começar falando um pouquinho sobre as diferentes percepções do tempo. Eu acho que é uma forma interessante da gente começar a pensar na história, porque sempre a gente pensa ali, né, meio que um senso comum de que história seria um estudo do passado, ou até numa noção um pouco mais refinada ali, pegando como exemplo alguns historiadores, de que a história seria o estudo do homem no tempo. Mas sempre essa categoria tempo, ela parece ser muito naturalizada, parece que ela é uma coisa muito dada, muito biológica. A gente perceberia o tempo sempre da mesma forma. Mas como o tempo ele é uma apropriação, há uma apropriação cultural dele, né? Então, as formas como a gente percebe a passagem do tempo, elas também vieram mudando, né? Então, essas percepções de tempo, elas podem e elas devem ser historicizadas. Então, acho que um primeiro passo interessante para a gente começar a estudar história é a gente se debruçar um pouco nessas diferentes formas de perceber esse tempo, como que o ser humano, nossos antepassados, eles foram modificando aí essa forma até chegar no que a gente entende por tempo hoje, né? Nas várias formas como a gente entende o tempo hoje. Bom, obviamente não vai dar para tratar aí de todas as formas de perceber o tempo, então assim, eu vou pensar algumas, né? Vou elencar aqui algumas principais, só para ilustrar bem como que essa forma de perceber o tempo, ela é uma construção cultural, ela é uma construção histórica. Então ela vai variar ali de povo para povo, de época para época. Quando a gente pensa em tempo, uma das coisas muito interessantes trazidas principalmente pelos estudos aí a partir da teoria da relatividade, do espaço-tempo ali, ah, é isso, o espaço e o tempo são duas dimensões e elas estão interligadas. Então, uma forma da gente perceber a passagem do tempo é a partir da mudança do espaço. É a partir do momento em que uma coisa, por exemplo, muda de lugar, tá? Então, acho que a forma mais convencional de representar, por exemplo, em um filme, em alguma série, quando o tempo para, é que tudo para. As coisas que estão se deslocando, ou seja, estão em um lugar e passando o tempo, elas vão estar se mexendo. Quando elas param, quando tudo para, você tem a parada do tempo. Então, o tempo e o espaço eles estão meio que interligados. E a primeira forma, o que tudo indica ali, uma das primeiras, provavelmente a primeira forma de perceber essa passagem do tempo, foi mais ou menos isso. Então, vamos imaginar os povos lá da antiguidade, ou até da pré-história, quando eles percebiam a passagem do tempo, era em fenômenos da natureza. Eles tinham, por exemplo, o dia e a noite, eles tinham as estações, a estação da seca, a estação da chuva, eles tinham a estação do frio, a estação do calor. Então, essa transição ali era o que marcava a passagem do tempo. E o que eles percebiam é que havia uma alternância entre esses opostos. Então, uma hora estava claro, depois escurecia, depois voltava a clarear, tá? Então, tudo isso fez nascer ali uma percepção de um tempo circular, né? Um tempo que ele é cíclico. Então, um evento que acontece, ele vai passar, mas ele vai se repetir inúmeras e inúmeras vezes. Então, isso dá a noção aí de um tempo que ele é cíclico, tá? Então, por isso, por exemplo, que a gente tem ali vários calendários que representam, né, essa circularidade do tempo. Bom, essa noção de tempo cíclico, ela vai perdurar aí durante muitos séculos. Então, ela permeia ali toda a antiguidade, ela vai ultrapassar ali o período do fim da antiguidade, ela vai entrar na Idade Média e ela vai até a Idade Moderna. Acontece que na Idade Média a gente tem a ascensão ali do cristianismo, né, o fortalecimento do cristianismo, e aí essa influência cristã vai fazer nascer ali uma outra percepção de tempo que vai ficar muito mais forte, na verdade, na Idade Moderna. Mas na Idade Média a gente já tem ali a ideia de um tempo teleológico.
que seria esse tempo teleológico? O tempo teleológico, ele vai pensar a história, né, a humanidade, ali, a história da humanidade, como se fosse uma evolução, como se fosse um gráfico que está evoluindo, né? Então, conforme vai passando o tempo, as coisas elas vão melhorando, não na vida de um indivíduo, mas na vida da humanidade, né, do ser humano. Então, enquanto humanidade, a gente estaria num processo evolutivo rumo a um final feliz. Geralmente um final feliz, tá? No caso da Idade Média, a própria Bíblia tem essa configuração. Então ela vai do Gênesis até o Apocalipse, né? Então a gente tem toda a história da humanidade progredindo rumo a um final, rumo ali ao juízo final. Então essa forma de perceber o tempo, ela se difunde bastante ali junto com o cristianismo e ela vai ganhar muita força depois com as chamadas filosofias da história. Então a gente vai ter vários exemplos, mas a gente vai tratar num outro vídeo, tá? Aí no século XIX, a gente vai ter um movimento muito forte ali na Europa, especialmente na Alemanha, de profissionalização da história, né? Então, era uma coisa que estava acontecendo com várias áreas do conhecimento, sociologia, a própria filosofia. Então, várias áreas que antes não eram consideradas como ciências estavam reivindicando esse status de ciência, né? O status de um conhecimento científico. Isso vai acontecer também com a história. E quando há essa passagem, né, quando há essa profissionalização da história, do historiador, a noção de tempo ela também vai ser modificada, ela também vai se alterar. Principalmente porque essa noção teleológica ela preza muito por uma ideia de moral. Então, pensando numa evolução humana rumo a um final feliz, existe uma certa ética, uma certa moralidade por trás desse progresso, do que se espera ali da gente enquanto humanidade. Com a profissionalização da história, o evento passou a ser mais importante, né? A unidade passou a ser mais importante do que o todo. E aí, quando o evento, quando a unidade passa a ser mais importante, o que vai prevalecer mais não é a noção de que há um progresso, de que é um evento que se segue ao outro, ele leva sempre a melhorar, mas vai ser uma noção de causa e consequência, né? A lei da causalidade, tá? E aí, o que era o tempo teleológico passa a ser o tempo mais conhecido, né? O tempo linear, aonde um evento causa o outro, né? Então, aquilo que acontece tem causas e tem consequências. É como se um evento tivesse ali puxando o outro. Por isso que a gente tem essa representação clássica, né, nas aulas de história da linha do tempo para mostrar cronologicamente o que vem antes e o que vem depois. Mais especificamente o que causou e quais são as consequências. Então essa é a ideia de um processo, onde eventos geram consequências e essas consequências causam novos eventos que vão causar novos eventos e aí o tempo ele vai correndo linearmente. Então, tempo linear. Bom, na própria passagem, né, no século XIX para o século XX, a gente vai ter divulgação de vários estudos aí a respeito dessa questão do tempo. Tanto por parte de físicos, como o Albert Einstein, teoria da relatividade, quanto por parte de filósofos, principalmente os filósofos existencialistas, né? O destaque aí para o Martin Heidegger e para o Jean-Paul Sartre. E quando esses estudos eles começam a trazer novas questões, novas possibilidades para essa percepção do tempo, a concepção de um tempo que ele é linear, onde um evento ele puxa o outro, né? Ele gera o outro, isso passou a ser muito problematizado,
porque isso limita muito as coisas, né? Isso restringe muito a possibilidade de análise. Porque, por exemplo, se a gente considera dois momentos históricos e pegando exclusivamente a relação de causalidade, né, de causa e consequência, qual que é a tendência? Da gente considerar que o primeiro evento, cronologicamente, causou o segundo. Então, se eu pego aqui, vamos supor, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eu vou considerar que a Primeira Guerra, ao não se resolver, deixou questões que foram se desenvolvendo ali e acabaram gerando a Segunda Guerra. Então, a Segunda Guerra é uma consequência da Primeira. Só que quando a gente reduz a análise a isso, a gente perde algumas nuances. Por exemplo, se o passado ele gera o presente e o presente ele vai gerar o futuro, né? As nossas escolhas do presente elas vão ter como consequência a construção do futuro, a gente perde, por exemplo, a ideia de que o futuro também tem uma influência sobre o presente. Na medida em que eu tenho uma expectativa do que eu quero para o meu futuro, e isso vai influenciar nas escolhas do meu presente. Da mesma forma que a forma como eu enxergo o meu presente vai moldar a forma como eu vou enxergar o meu passado. Então, assim, essa relação passado, presente e futuro, ela não é uma via de mão única. Ela tem a contramão também. O presente influencia o passado, ou a forma como a gente enxerga o passado. Da mesma forma que o futuro também tem a mesma influência no presente do que o passado. Enfim, só para demonstrar aí como que essa relação é muito mais complexa do que parece. E com isso, essa relação linear, né, essa noção do tempo linear, acabou ficando ultrapassado, acabou sendo muito criticado. Enfim, tudo isso, então, vai levar a novas propostas, né, novas teorias aí de compreender o tempo, atuais, modernas, que vão levar em consideração aí todos esses estudos, todas essas possibilidades aí da gente poder incorporar na nossa análise histórica, mas acho que cumprimos com o nosso objetivo aqui, que era demonstrar que o tempo, ele, apesar de ser uma categoria biológica, uma categoria natural, né? A forma como a gente percebe a forma como a gente se apropria e enxerga, concebe, pensa esse tempo é uma questão cultural, uma questão histórica, né? E assim como qualquer objeto pode ser e deve ser historicizado, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou respondendo conforme dá, tá? E a gente se vê então numa próxima aula, tá bom?